Eu estou construindo uma playlist por aqui, de forma bem básica, introdutória, acerca de morfologia da língua portuguesa, ou seja, a estrutura da língua portuguesa, principalmente com relação às palavras. Então, o livro-texto básico que eu estou usando, ó, Morfemas, do português, do Walter Kedd, que foi o primeiro livrinho que a minha professora de morfologia utilizou na faculdade de letras, que ela utilizou na disciplina, né, enquanto eu cursei essa disciplina que é muito importante na faculdade de letras. No caso, eu só tive morfologia 1, né? Não sei se existem cursos por aí que tenha morfologia 2 e assim por diante. Bom, então vamos lá. Hoje eu quero continuar, né, tratando sobre morfemas. E hoje, primeira pessoa do singular, ou seja, um morfema que trata sobre desinência número pessoal. Por que as desinências número pessoais, elas são divididas ou são classificadas de acordo com a primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. E hoje, especificamente, quero tratar sobre a primeira pessoa do singular. Qual que é esse morfema? E aí existem alguns. E o livro, ele não traz, esse pequeno livro, veja que ele é bem pequenininho mesmo, é só para ter uma ideia, tá vendo? Um livrinho. Ele não traz exemplos. Inclusive, ele coloca aqui apenas um morfema zero. Mas que, de forma, o morfema base, né, ele é um morfema zero. Mas que existem variantes. Por exemplo, no presente do indicativo é marcado pelo morfema O, esse som aqui, esse morfema. Pretérito perfeito, morfema I e futuro do presente também. Só que ele para por aqui, não traz mais nenhuma informação, até porque não é o objetivo desse livro trazer maiores informações, né? Então ele traz apenas os morfemas de forma básica. Então eu tive que consultar, já vou dizer isso aqui, também o ChatGPT para nos trazer mais informações, né, sobre a primeira pessoa do singular como uma desinência número pessoal. Mas antes de eu melhorar isso, né, essa informação sobre essa primeira pessoa do singular e os seus morfemas, preciso explicar melhor o que são morfemas. Morfemas são as menores unidades, ou então o morfema é a menor unidade da língua com significado. E aí existe uma classificação de morfemas. Por exemplo, temos o radical, temos os afixos, prefixos, sufixos, temos as desinências também. E essas desinências, elas podem ser categorizadas conforme desinências de gênero, por exemplo, garoto, garota. Então veja que esse morfema lá do final da palavra é uma desinência, né, de gênero. Por que são desinências? Porque são morfemas terminais de palavras variáveis. Então, na língua portuguesa existem palavras variáveis e palavras invariáveis. E neste caso das desinências, são morfemas, ou seja, menores unidades da língua com significado, né, mas são morfemas terminais. Então, desinências só ocorrem no final de palavras variáveis. E aí existem desinências de gênero, por exemplo, garoto, garota, como já disse, desinências de número, por exemplo, mesa, mesas, mesa, mesas. Veja que com esse exemplo de mesa e mesas eu já consigo, inclusive, trazer de forma prática o que é um morfema zero, né? Então, a palavra mesa, ela tem uma desinência de número, não tem? Mesa, que seria mesas, mas a palavra em si, mesa, que está no singular, não possui uma desinência de número, não está aparecendo pelo menos. Então dá-se um nome, de quando não aparece dessa maneira, de morfema zero. Eu estou dizendo isso porque no vídeo de hoje vamos ter um exemplo disso, né? Inclusive, primeira pessoa do singular como uma desinência de número pessoal, ele, de forma básica, ele é um morfema zero, então ele não aparece. Continuando aqui então, daí as desinências, que como já disse, são morfemas terminais de palavras variáveis, elas ocorrem as desinências como desinência de número, por exemplo, mesa, mesas, desinências de gênero, garoto, garota, e desinências verbais. Então veja que os verbos, eles têm o quê? Desinências, nesse caso, né? Sempre no final da palavra. E aí existem duas divisões clássicas aí de desinências verbais, conforme o nosso texto aqui. Há dois tipos de desinências verbais, as que exprimem modo e tempo, modo temporais. Por exemplo, quando você escuta assim, presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo, presente, futuro e imperfeito, ou pretérito imperfeito do subjuntivo, formas verbo-nominais do informativo, do infinitivo, do gerúndio informativo, do infinitivo, do gerúndio, do particípio. Então veja que quando a gente escuta estes termos, como eu acabo de mencionar, principalmente o mais comum que a gente escuta, né, presente do indicativo, pretérito imperfeito, todas estas desinências, que são modo-temporais, ou seja, o modo indicativo, o modo subjuntivo, o tempo presente, o tempo passado, o tempo futuro, todas elas possuem morfemas, que são essas menores unidades da língua com significado.
E aí não poderia ser diferente com relação às desinências número pessoais, ou seja, ainda estamos tratando de verbos. Então os verbos eles são de duas categorias, como eu já disse, as que exprimem as desinências verbais, né? As que exprimem modo e tempo, modo temporal, e as que indicam número e pessoa, número pessoais. E aí podem ser singular, plural, primeira, segunda e terceira pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, tanto para o singular como plural, como eu já disse. É basicamente isso, tá? Tentando resumir aqui, né? Mas, de acordo com o chat, vamos tentar melhorar um pouco agora com o exemplo, primeira pessoa do singular. Deixa eu ver se eu acho aqui, cadê? Então, o que são desinências número pessoais, já tentei explicar aqui, né, de forma básica, são morfemas, pequenas unidades de significado que aparecem no final do verbo, indicam pessoa gramatical quem pratica ação, primeira, segunda e terceira pessoa, número, singular ou plural. Exemplo, cantamos. O mos, essa unidade, é a desinência número pessoal, que marca a pessoa, primeira pessoa do plural, por exemplo, que é tema de outro vídeo, né? Então, primeira pessoa do singular, finalmente, depois de 5 minutos, é tópico do vídeo de hoje. Refere-se ao eu, ou seja, quando o falante é quem pratica a ação. Então, é isso que significa, né? Refere-se ao eu. Nas formas verbais, a desinência número pessoal, que marca a primeira pessoa do singular, geralmente é o morfema, né? O, esse morfema o. No presente, eu canto, eu estudo, eu corro. Estamos falando do singular. Outras terminações podem aparecer em outros tempos e modos. Tempos e modos. Aí nós voltamos lá para a desinência modo temporal, né? Por exemplo, pretérito perfeito do futuro, pretérito perfeito do futuro do presente, cantarei, por exemplo, que é marcado pelo morfema ei, cantarei. Outro exemplo, cantava, pretérito imperfeito, eu cantava. Eu corria, eu vendia, que é aí pretérito imperfeito dos verbos de segunda e terceira conjugação. Primeira pessoa do singular, tá, refere-se ao eu, beleza? Então, é basicamente isso. Agora, exemplos na primeira pessoa do singular. No presente do indicativo, eu canto. Então, o radical é o cante. A vogal temática é a, o morfema zero sem desinência modo temporal, por isso que é o morfema zero, né? Ele não aparece aqui. E desinência número pessoal de primeira pessoa do singular, o cantou. Pretérito imperfeito do indicativo, eu cantava, então o radical é cante. Veja, todas essas partes que eu estou dizendo, radical, vogal temática, desinência modo temporal, pretérito imperfeito, desinência número pessoal, todos são morfemas, estrutura dessa palavra. Vogal temática, vá, desinência modo temporal, pretérito imperfeito, e a desinência número pessoal, também o morfema zero, nesse caso do pretérito perfeito do indicativo, eu cantava. Pretérito perfeito do indicativo, eu cantei, cante é o radical, o vogal temática A, o morfema zero é a desinência modo temporal, no caso pretérito perfeito, e, de novo, a desinência número pessoal. Primeira pessoa do singular para eu cantei. Então é esse ei, ele, ou simplesmente o i também pode ser, como um morfema dessa desinência número pessoal de primeira pessoa do singular. Por fim, quase fim na verdade, penúltimo, futuro do presente, né? Eu cantarei. Então vamos aqui ver a estrutura. Cante, que é o radical, a vogal temática, desinência modo temporal é o marcado pelo re, e esse i do final é a desinência número pessoal de primeira pessoa do singular, nesse caso, né? Cantarei, i, esse último i. E para finalizar, futuro do pretérito, eu cantaria, então qual que é o radical? O mesmo, né? Cante, vogal temática é a, oria, desinência modo temporal do futuro do pretérito. E a desinência número pessoal de primeira pessoa do singular, no caso é um morfema zero novamente, não aparece. Cantaria, cantaria. Beleza? Então eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre segunda pessoa do singular. Então vimos o que é a primeira pessoa do singular hoje. Eu canto. Valeu. Vou ter que desligar meu vídeo hoje manualmente. Eu perco a conexão às vezes com o celular.